Muito bem. Se precisarem de interpretação, é só apertar ao botão da interpretação e você poderá ali escolher o seu idioma e isso vai ser é, possível. Você pode escolher entre o francês, o português, o espanhol e o Bahasa e também poderão ah, apenas estar sendo aqui repetida a informação. E o meu nome agora é Paz. Nós somos membros da organização que trata do clima, de temas do clima, e nós estamos aqui a pedir que você faça uso da caixa do chat para você incluir ali o seu nome, a sua organização, para que nós possamos conhecer você um pouco mais e também é, você vai poder utilizar essa caixa para colocar ali a sua pergunta, a sua é, intervenção, e isso pode ser feito inclusive na sua língua. ah, e também nós gostaríamos de ouvir as suas impressões e comentários sobre a nossa reunião. E você também poderá fazer uma participação mais ativa em levantar a sua mão digital para que nós tenhamos, então, noção da sua eh, intervenção. Muito bem. O que nós já fizemos é lembrar a vocês que isso aqui é uma sessão de treinamento e o nosso foco principal é, também lembrar que nós temos aqui é, a participação e aqueles que estão aqui para dar esse treinamento, que são da VAC, da VCA, e ah, e nós estaremos aqui a falar sobre a COP29 e eu vou querer também agora agradecer às outras organizações que estão aqui a participar e também a contribuir, e eu espero que todos possam aproveitar esta sessão. Eu quero agora, já de antemão, agradecer à nossa colega Marina, que vai falar representando a Interface e, e também o que nós poderemos fazer na COP 30, 31, e que vai poder ser de uma forma muito mais bem proveitosa e, e nós esperamos ter grande acerto nestas futuras reuniões. Eu vou agora pedir que Marina tome a palavra. Por favor. Bom dia, boa tarde a todos. Eu quero que vocês tenham um bom tempo por aqui e eu quero agradecer também a VCA por nos convidar a estar aqui presente nesta excelente oportunidade e ah, de nos fazer conhecer e também falar sobre a arte da advocacia, sobre o tema climático. Eu gostaria que alguém me ajudasse, por favor, nessa projeção. Será que todos agora podem ver melhor? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre tipos e modalidades de como fazer o lobbying e também a advocacia. Vamos falar também dos desafios e das oportunidades da advocacia e também da negociação de mudança.
e também falar sobre um guia prático da advocacia, e são ali 7 é, informações que nós vamos poder dar. Muito bem. Hoje nós temos aqui ah, o Gustavo e também eu. O meu nome é Gustavo Diniz, eu estou falando aqui de São Paulo, Brasil. Eu sou parceiro nesse trabalho de advocacia e nós vamos estar aqui presentes nessas últimas 2 sessões de treinamento e é um privilégio. E eu espero que vocês tenham total proveito desta sessão. Muito obrigada. Sim, nós temos ah, trabalhado neste ambiente já há 15 anos e nós aqui queremos ah, compartilhar um pouco desse conhecimento e algumas coisas que nós consideramos que devem e as coisas que não devem ser feitas, e isso realmente é uma parte bem sólida do preparo, do planejamento para os COPs. Ah, e conforme nós formos continuando a fazer essa preleção, eu vou pedir que vocês coloquem as suas informações ou, desculpem, as suas perguntas no chat para que o Gustavo tome conta e possa resolver. E se você desejar, nós até podemos parar e falar se houver necessidade. Muito bem, existe um bônus como oportunidade, e, e o que nós vemos com isso é uma espécie de modelo de planejamento de advocacia, e é exatamente o que nós queremos ver dentro do COP 30, e eu quero falar um pouco sobre esse critério de elegibilidade, e nós temos aqui 1h30 para falar um pouco sobre isso, e, e isso é realmente o que nós chamamos de um bônus. Vou pedir agora que a Paz fale. Muito obrigada, Marina, que como a Marina já falou, é realmente uma oportunidade que nós temos e nós estamos realmente aqui a postos para poder ajudá-los, e esta sessão é exatamente para dar a vocês orientação de como fazer a advocacia mais corretamente e mais e também demonstrar como é que vocês poderão fazer uso desse modelo de planejamento de advocacia e, e também, se houver necessidade, vocês podem colocar as suas perguntas para que nós possamos incluir na próxima sessão também. E ah, é, ah, nós vamos agora priorizar ah, ah, exatamente as questões que já estão sendo fornecidas pela VCA, e, e a ideia é que vocês possam utilizar ou tirar com benefício as informações na sua própria língua. Então, portanto, eu gostaria que todos pudessem participar não só da sessão de hoje, mas também a próxima que nós estaremos tendo, para que vocês todos obtenham o máximo de informação possível e que vocês também façam uso desse modelo de planejamento de advocacia. Nós também iremos dar prioridade àqueles grupos que estão trabalhando com aqueles em grupos de menores, e aqueles indivíduos que são marginalizados,
E aqueles também, aqueles que fazem, por exemplo, reciclagem, e nós não queremos soar como aquelas pessoas que fazem exclusão, mas isso aqui é apenas para fornecer uma espécie de guia, ah, no- ah, sobre as pessoas que estarão participando da próxima sessão também. E nós também não sabemos quantos números de pedidos nós iremos receber para poder fazer esse modelo disponível. Sim, eu gostaria de saber se alguém pode me dizer se está sendo. é, Me parece que o intérprete francês parece que ele está tendo algum tipo de dificuldade. Vamos pedir para que a administração aqui da reunião o faça como intérprete de novo. Sim, vamos lá, vamos prosseguir. Será que o intérprete francês está bem agora? Já pedimos a Karen que faça é, o trabalho de suporte, por favor. Vamos aguardar. Muito bem, será que posso continuar? Karen, posso continuar? Peço desculpas por essa parada. Estamos aguardando o intérprete francês voltar à reunião. Muito bem, vamos agora recapitular. Nós vamos agora fazer a entrega do que nós chamamos de modelo de planejamento de advocacia, e nós vamos compartilhar isso, que tem um kit de como você utilizar esse modelo, e isso realmente é uma oportunidade bônus. Então, eu vou pedir que vocês façam isso até a próxima quinta-feira. Ah, uma outra coisa que nós queremos falar é sobre é, a- se você se sente já preparado dentro da sua organização para é, fazer advocacia dentro do próximo COP.
Então, se você pode já fazer essa medição através desse é, link que está aqui apresentado, você pode colocar até mesmo dentro da caixa do chat para que você é, nos informe em que nível, em que altura você se encontra nessa questão. E isso é realmente importante para que você possa estar dentro do que nós chamamos, dentro do ambiente, da agenda do COP. Então, e, ah, vamos lá, vamos ver. Vejam aqui já como é que vocês estão se projetando, como podem ver aqui ah, aqui vocês também podem ver que esse tipo de oficina é exatamente para ajudá-los exatamente a se situarem, ah, já se projetando para o próximo COP. Eu penso que vocês, com esta agora sessão, mais a seguinte, vocês poderão estar mais bem preparados. Então, ah, nós vamos querer dar aqui o máximo de motivação para esse conceito de preparação para o COP. Algumas pessoas estão assim situadas dentro na base que eles dizem que estão já preparados, mas eu penso que sempre há ah, uma, uma forma de se ampliar o conhecimento e o que, na verdade, acontece é que ninguém nunca está 100% preparado, mas há sempre a necessidade de se reciclar e também de aprender um pouco mais. Então, o que nós vamos poder dizer é que nós temos muita coisa baseada no que aconteceu no último COP, ah, e nós podemos dizer que o Gustavo, até quero agradecer ao Gustavo por já ter agora já compartilhado ah, alguma coisa já dentro dessa medição. E nós vamos querer também ouvir qual é o tipo de feedback que vocês vão poder dar, uma espécie de opinião e comentário no final. Ok, nós vamos agora a falar exatamente do conteúdo que é exatamente os tipos e modalidades do lobbying e também da advocacia. Então, o que nós podemos dizer é que a definição, às vezes, é um pouco, às vezes, até difícil de se contornar, porque o que é advocacia? Porque, às vezes, a falta de uma definição clara, às vezes, pode realmente causar algum dano para ao próprio trabalho de advocacia. E, e nós temos alguma diferença nos regulamentos, nas regras de lobbying, ah, e pode ser que Taiwan, Indonésia, e tem já um tipo de noção de regras do que pode fazer, mas os Estados Unidos já se sabe que fazem algum tipo de regulamentação sobre o tipo de lobbying, como é que deve ser feito, e exatamente é o que não acontece em alguns países, e, portanto, existe essa falta de esclarecimento sobre esse tipo. Então, agora, quando nós falamos sobre os termos de definição de advocacia, nós temos que ver três linhas de definição, três campos, né, melhor dizendo. E isso tem a ver exatamente com o tipo de referência nas ações para influenciar os decisores e também para trazer mudança nas políticas. E uma outra definição de advocacia também pode ser sobre o que ela vai além da mudança política, que isso vai incluir exatamente as práticas e comportamentos de mudança, que isso vai estar dentro de uma linha de suporte pública.
E, em terceiro lugar, também nós podemos falar que o último objetivo da advocacia não é o objetivo final, mas é a jornada, é exatamente essa lida que vai exatamente falar tudo que nós precisamos considerar como a variedade de atividades. E isso faz exatamente a conceituação dessa tarefa mais complexa. Então, isso é realmente muito importante quando nós consideramos exatamente como é que a comunidade define isso, a sociedade civil, e cada organização parece que traz o seu próprio entendimento sobre o que é advocacia. Então, é exatamente por isso que nós precisamos conter todas essas definições para que nós tenhamos é, uma aproximação melhor da definição. Uma possibilidade de categorizar é baseado nas atividades. Então, elas são diferenciadas através exatamente em cima da natureza dos interesses. E que isso é exatamente o que eles defendem. Então, isso é exatamente a posição que os indivíduos obtêm, as organizações, e isso vai exatamente mostrar o tipo de advocacia que é feita. E então é preciso ser considerado que tipo de advocacia pela atividade que é. Se ela é ativista, se ela é advocacia, se ela é lobbying. Então, precisa ser considerado uma maneira diferenciada, porque isso é uma forma global de se definir essas atividades que mais tarde serão exatamente o centro da atividade. Quando se faz essa consideração, é exatamente quando se fala nas estratégias, nas ferramentas, e que estão frequentemente associadas aos termos. Então, nós entendemos como número um o lobbying, que é mais focado em negociação e também nos processos de diálogo, que muitas vezes podem acontecer diretamente com os decisores ou não necessariamente vão incluir o público. Então, quando nós estamos falando no lobbying, nós estamos falando exatamente nesse convívio com os decisores mais diretamente. O número 2 fala sobre o ativismo e que isso realmente é baseado nas ações públicas que procuram atrair a atenção da sociedade e também dos decisores, e também usa a confrontação de ideias e conflito como uma estratégia de disputa política. Então, o que basicamente quer dizer é que nós precisamos ter esse tipo de luta de ideias para que nós atinjamos o nosso objetivo estratégico. Sobre a advocacia, ela está mais ligada a um termo mais compreensivo, generalizado, e isso realmente cobre as outras duas ações, que são diferentes, e que existe agora, a partir de agora, nós vamos olhar para a palavra advocacia, porque ela engloba as outras duas atividades. Então, quando nós estamos a falar disso, nós estamos a falar sobre disputas, e nós estamos a falar onde existe consenso, existem várias medidas e várias tendências de como fazer esse tipo de diálogo e exposição. Então, como podem ver, existe assim um campo aonde se pode ver e notar
aonde se pode ter um pouco mais de lobbying, um pouco mais de influência. E isso é realmente como nós podemos fazer e como entender como advocacia. Muito bem, agora nós vamos fazer um pouco de explanação aqui sobre a prática de como é que nós vamos utilizar determinados termos. Por exemplo, quando nós vamos para o envolvimento num espaço onde existe o lobby, nós falamos não só sobre as ferramentas, nós vamos falar hoje, mas também na próxima sessão, nós falamos é, sobre reuniões com os decisores, participação em eventos, o envio de cartas e e-mails, chamadas telefônicas, reuniões informais e também todo tipo de resultado de não só documentos de políticas e também pesquisas, participação também em diferentes sessões públicas e também as posições e declarações. Uma outra coisa que nós falamos sempre é comunicações. Então, o que significa isso? Isso significa que são entrevistas, são o que é considerado pela mídia, pela, também artigos de opinião e também comunicação, também cartas públicas, e-mails e também propagandas e também petições. Uma outra palavra, que é um termo que precisa ser realmente entendido, é sobre manifestação política. Isso tem a ver com as marchas, demonstrações, litigação, boicotes, cartas públicas, ah, por exemplo, assembleias públicas, é, atividades culturais, e isso são também plebiscitos simbólicos e também referendos. Isso é um tipo de manifestação que precisa ser muito bem entendido. Uma outra palavra é sobre coalizões ou coligações. Nós parece que a Marina está com a fala é, congelada. Perdão a todos pela inconveniência, creio que é uma questão de conectividade, mas estaremos de volta em breve. No ínterim, se pudéssemos partilhar algum comentário, perguntas no chat, fiquem à vontade. Hello? Não tem problema. Hello? Hello? Podemos lhe ouvir, adiante, Lávio. Sim. Tem uma pergunta, Lávio? I talk Portuguese. Can I make any question Pode falar in em português, Portuguese? estamos aqui para interpretar. Oh, tá. Está bem. Eu gostaria de saber, nós estamos numa sociedade em que é difícil de compreender devido à falta de conhecimento. Consegue me entender? Sim, podemos lhe ouvir. Adiante, por favor. Sim, sim.
Então, numa sociedade em que a academia ou falta de conhecimento sobre a mudança climática, e como é que a gente podemos fazer de modo a trazer todo o instrumento para consciencializar as comunidades? Ou, uma vez que estamos numa zona recôndita, uma zona em que a comunidade não tem bases fundamentais, ou sobrevive da, de mangalho, sobrevivem do mecanismo que alteram o sistema climático. O que deve se fazer quando são questões dessa natureza? Como é que deve se abalizar a comunidade? Muito obrigado. Lávio estava a fazer uma pergunta. Não sei se Gustavo, Marina gostaria de trazer uma resposta. Vou tentar falar com a Marina sobre a pergunta do Lávio. E o Lávio, creio que é de Moçambique, creio. Ele estava falando sobre como fazer conscientização com recursos limitados, como poderíamos ajudar a falar sobre o impacto da mudança climática. E creio que irão falar sobre isso na sua fala, mas não sei se haverá alguma coisa a dizer nesse momento. Sim, Lave, muito obrigado. Vamos falar sobre isso na próxima sessão. Vamos falar sobre a advocacia e o alcance global e como tratar desta evolução. E muito obrigado pelo seu comentário. Iremos responder a isso um pouco mais na frente, em alguns momentos. Se eu puder ir adiante quando for abordar essa questão, vou pôr atenção sobre a sua pergunta, mas falaremos sobre isso em um momento. Perdão a todos, perdi a conexão e poderei pôr o ecrã aqui de novo, partilhar o ecrã. Eu estava terminando falando sobre as táticas de advocacia. Posso terminar? Eu creio que o quarto bloco era o que faltava. Então, preciso de ter direitos de partilha. Recapitulando, estávamos falando sobre capacidade institucional. Só um momento, deixa-me ver aqui se eu consigo pôr isso direito. Portanto, nesse bloco estamos falando sobre a capacidade institucional quando se trata de advocacia e pode usar a coligação unindo pessoas de partes diferentes do mundo, que é uma estratégia. Quando Lávio perguntava como empoderar o pessoal e trazer a minha capacidade, quando estou num espaço isolado, não há internet, as pessoas estão vivendo o dia a dia. Então, uma maneira de melhorar a advocacia é estar unidos com outros e criar parcerias. É o que se chama de capacidade institucional. Parceiros que estejam isolados e que não podem estar em eventos internacionais. Fazemos, assim, esse tipo de advocacia e trabalhos de coligação para aumentar a capacidade institucional. Outras
seria organizar treinamentos, como estamos a ter agora, empoderando toda uma rede de advogados para tratar desses recursos naquilo que é a mobilização, fazendo políticas públicas, pesquisas em lugares diferentes, reuniões e atividades de planeamento. Tudo isso são ações em potencial que traz essa capacitação institucional, levantando a capacidade institucional junto às redes que existem para, assim, aumentarem a sua capacidade de advocacia. E, portanto, vamos falar sobre estas estratégias hoje no próximo workshop e gostaria de abrir a plenária para mostrar as capacidades para essas estratégias. Portanto, porque falamos um pouco sobre as diferentes possibilidades de advocacia e suas atividades, gostaria que pudessem responder esse mentímetro. Vamos interagir aqui. Vamos aqui nesse link e você pode utilizar esse código QR. E a pergunta aqui é: que tipo de advocacia sua organização está envolvida frequentemente? Ou seja, entre essas várias atividades que eu partilhei convosco, quais são as que estão mais familiarizados? E peço a sua colaboração, aquilo que está mais familiarizado nesse mentímetro. 50% diz envolvimento direto, que é uma atividade dentro do quadro de advocacia relacionado com o falar face a face. 17% estão dentro das atividades de comunicação, como mídia social, ativação, campanhas e outros. Alguns até parece que perdemos ela de novo. Vamos ver o resultado final do Mentimeter, enquanto esperamos que a Marina possa regressar conosco. E é interessante que ninguém está dizendo manifestação política. Então, não há ativismo dentro dessa sala que tenha a ver com políticos. Atividades que seja realizada por si e sua organização, não apenas por si. Ainda estamos a ver pessoas que estão dando seus contributos, mas ninguém fala sobre manifestação política. Se alguém quiser partilhar uma experiência na implementação dessas atividades, seria talvez interessante partilhar algum pensamento sobre isso. E poderemos fazer isso abrindo o microfone ou como quiserem. Posso falar? Sim, adiante. Sim, eu tenho uma experiência acerca disso. Estou num projeto denominado sobre influenciar as comunidades
na participação de mudanças climáticas, né? Então, o que temos feito aqui em Moçambique, concretamente aqui na Zambésia, é incentivar as pessoas de modo a tomar medidas quanto às mudanças climáticas. Então, como é que incentivamos? Saímos para as comunidades e executamos uma conversa, não uma interação. O que é que vocês querem, o que é que vocês gostariam, como é que seria. Então, essa experiência que eu tenho passado na minha associação, na minha organização, e também ensinar o mecanismo de reflorestamento, só que tem criado muitas dificuldades, por causa dessa particularidade de falta de conhecimento, porque por vezes as pessoas pensam que, não, esses ganham, esses fazem isso, isso. Então cria uma má percepção nas comunidades, mas temos enfrentado essas dificuldades. No final, temos conseguido uma interação. Primeiro é comunicar ao governo local que temos esse instrumento, queremos aplicar numa sociedade. Então, o governo local passa a informação para as comunidades, mas é uma experiência desafiadora, na verdade, olhando pela comunidade em que estamos, em Moçambique. Muito obrigado, Lávio. Alguma palavra de recapitulação? Haverá algum comentário? Temos comentários no chat. Marina pediu um momento para voltar. Ela quer reciclar o seu sistema para reconectar. Muito bem. Temos uma mão levantada da Sardi Winata. Sim, sim, adiante, por favor. Eu tenho de falar em Bahasa, Indonésia. Sim, sim, adiante. Muito bem, meu nome é Sardi Winata, da organização Penabulu, e eu trabalho com um projeto VCA no Ipoh, na Indonésia. Eu concordo com a opção de envolvimento direto como uma tática da advocacia, pois a democracia atual, o seu envolvimento é o mais adequado como estratégia em si. O exemplo que eu poderia dar aqui é que na Indonésia, manifestações políticas são vistas ou são mais prominentes que a transformação ou a reforma política, com o acesso e abertura da democracia e o envolvimento parece ser o mais estratégico como opção. Como uma região na Indonésia, apoiamos uma iniciativa local para proteção da, da área costal que pertence à comunidade local e falamos com os aldeões para apoiarem essas atividades para que assim possam receber o apoio, o reconhecimento naquilo que é o financiamento, o apoio financeiro, que é, assim, naquilo que diria financiamento, é uma das questões pragmáticas, qual temos que educá-los na esfera política daquilo que acontece atualmente no país. Obrigado pela partilha da experiência. Adiante.
Estamos falando do impacto da advocacia e a representatividade relacionada com a advocacia, estratégias que têm a ver com a comunicação, manifestações e a mídia social. Fala-se sobre, né, na próxima sessão, pelo menos, acerca daquilo que poderemos tratar na próxima sessão. Eu creio que estou audível e poderei partilhar mais uma vez o meu ecrã. Portanto, como eu estava dizendo antes de cair, e espero que possam ver meu ecrã, fala-se sobre estratégias de advocacia e gostaria de entrar um pouco mais profundo em uma delas para fazer uma análise rápida dos prós e contras naquilo que é coligações de advocacia. Coligações está na moda agora, nesses últimos 5 a 10 anos, tornou-se muito popular entre advogados, mas como todas outras estratégias, trazem vantagens bem como desvantagens. E tenho visto nos últimos anos da minha carreira dentro da advocacia, muitos falam dessa tática e gostaria de trazer a vossa atenção nas coligações, porque mesmo de que tenham vantagens, e antes de iniciar a coligação, é necessário analisar ambos. Das vantagens, as coligações aumentam da legitimidade das questões e uma outra organização defendendo as iniciativas com, com um grupo de 10, 15 organizações que estejam envolvidas em um certo assunto e, portanto, aumenta-se a legitimidade, aumenta-se também o alcance, o impacto daquilo que pode ser um lugar isolado, que pode aumentar a voz, o alcance, o impacto da campanha para alguns que vivem em áreas isoladas. Para esses tipos de metas de advocacia, essa seria muito útil. Também reduz ah, os gastos, maximiza os recursos. Se não tem muito dinheiro para um projeto, juntar os esforços entre outras organizações traz uma maior força, pois pode subdividir os custos e é bom para maximizar os recursos quando você não tem muito ou um angariamento de fundos muito forte. E coligação é uma proteção da reputação, ou seja, isso significa de que se tem um ataque da reputação, não é direto a si ou a sua organização, e, portanto, a coligação é um travesseiro, reduz o ataque sobre a sua campanha, e as coligações podem aumentar, aprimorar a capacidade de angariamento de fundos. Se tem mais vozes unidas, poderá ter maior credibilidade, aumentando assim a probabilidade de ter um, uma capacidade de angariamento de fundos com melhores resultados. De outro lado, as coligações poderão trazer desafios. Eu quero aqui tratar sobre isso porque há muito entusiasmo na coligação, mas às vezes não se analisa o lado negativo. Uma delas é que é muito complexo gerir essas coligações, a governação dessa coligação pode ser muito intenso, muito politizada, e, portanto, há atores diferentes que você tem que ver, interesses, estilos. Às vezes essas coligações estão em regiões diferentes, trabalhando com culturas diferentes, e daí é difícil. E temos que ter, às vezes temos que ter terceiros para ajudar a gerir as coligações, alguém mais neutro, digamos. E coligação tem um compasso mais moroso, porque envolve muitos atores, interesses, e diminui o processo de decisão. Coligações também podem limitar a estratégia ou foco. Quando fala-se de
possibilidades de diferentes ações, é mais complicado encontrar um dominador comum. Quando você tem muita gente envolvida, é tipo organizar uma viagem. Organizar uma viagem para 2 pessoas é uma coisa, é totalmente diferente você organizar uma viagem de verão para 20 pessoas. É muito mais desafiador para abranger todos os interesses de todas as pessoas. Depois, risco de reputação. Se você está com um grande grupo de organizações, poderia ser de que ali, dentro da coligação, alguém tem uma reputação negativa que poderá trazer um impacto negativo a si, porque você agora está alinhado com eles. É algo que você tem que analisar de perto. Quem são os membros dessa coligação? Quem está participando no trabalho? Haverá o risco e vale a pena ter risco? Isso é importante você analisar. E as coligações também têm seus conflitos, como qualquer relacionamento humano, na questão de poder. Às vezes o poder está concentrado em uma organização apenas, e é difícil partilhar as responsabilidades de maneira que seja de crédito para todos. Então, essas táticas, é para estressar aqui que talvez o mais desafiador é que traz desvantagens, mas também traz suas vantagens. E deveríamos analisar e equilibrar tudo isso antes de começarmos em uma coligação. Haverá alguma pergunta? De momento, falamos sobre trabalhos de advocacia, de ativismo, sobre conceitos e táticas. E abro agora essa sessão. Se alguém tiver uma pergunta, comentário, ficamos aqui a 1 minuto ou 2 para ouvir algum comentário. Não vejo perguntas na caixa de bate-papos, portanto, creio que podemos continuar. A importância da comunicação entre os membros da coligação, isso é importante. Creio que não há nenhuma pergunta específica, portanto, podemos ir adiante. Teremos mais espaço para perguntas depois. Vamos adiante, então. A próxima sessão. Vamos falar sobre desafios e oportunidades. E gostaria de lembrar que vamos abordar o que o Lávio falou acerca das dificuldades de alguém que quer chegar numa agenda global, mas ao mesmo tempo essa pessoa vive numa área isolada. Vamos tratar disso agora. Quero chamar a vossa atenção para o fato que vivemos um momento histórico. E por que momento histórico? Alguns de vocês talvez tenham nascido depois da criação da internet e não estão cientes como é que o mundo seria antes da revolução digital. O que temos visto aqui nesses últimos 20 a 30 anos é de que a revolução digital, a invenção da internet, da mídia social, impactou muito o sistema político, principalmente o regime democrático, porque aumentou a participação e a inclusão. E, portanto, agora o que nós vemos é uma inclusão mais interessante do sistema político, e por isso, antes da invenção da internet e da mídia social, partidos políticos, ativismo e atividades e manifestações era a maneira de impactar a política. Agora temos muitas plataformas, muitos canais, mídia social, temos vários meios para impactar o meio político. Agora temos essas plataformas, temos maneiras de impactarmos o debate. Hoje,
qualquer pessoa pode se tornar um influenciador, e claro que não é fácil, mas temos plataformas e meios para tratar desse processo. E deveríamos dizer que no passado as coisas eram diferentes. E para ilustrar o que eu estou aqui a dizer, quero partilhar aqui uma frase do primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, na década de 50. Ele era muito polêmico, mas ele disse algo que era verdade naquela época, talvez hoje nem tanto, mas naquela altura era realidade. Ele disse: não há algo como opinião pública, existe apenas opinião publicada. Para nós, hoje, isso seja difícil de entender, mas o que ele estava tentando dizer é de que naquela altura a sociedade não tinha poderes de opinião pública, o poder estava na mão da opinião que era publicada no jornal. Aqueles que tinham o controle do jornal, da comunicação. E assim não haviam muitos canais de publicação. Poucos publicavam e todos liam. Portanto, eram alguns que controlavam a opinião que a sociedade poderia ter e como fazer esse processo de avaliação. A revolução digital impactou isso. Voltando ao comentário do Lávio, uma maneira de impactar-se a agenda global, se você está num local isolado, é usando essa ferramenta digital, participando em debates como esse, criando conteúdo, tentando fazer parcerias com pessoas que estejam em outras áreas do mundo. Então, as coisas mudaram muito nesses últimos 20 anos. E quero aqui analisar, nesse momento, as oportunidades e desafios que essa mudança nos traz. E, como disse, o alcance da sua voz, das suas ações, é muito mais abrangente do que antigamente. Hoje, um VCA tem pessoas de diferentes países, é um alcance global nesta campanha. E temos essa colaboração transfronteiriça com uma ferramenta digital, partilhando as melhores práticas, campanhas de sucesso, como fazemos agora. Então, sobre as melhores práticas compartilhadas é sempre uma oportunidade. E uma outra coisa é sobre as estruturas internacionais que podem ser desenvolvidas, e isso vai realmente ajudar o trabalho sobre os assuntos ligados à mudança climática. Então, se nós olharmos agora, nós tínhamos o desafio há 30 anos atrás, e hoje em dia é muito mais bem propagado, porque nós temos esse acesso. Um outro assunto que se posiciona como desafio seria exatamente essas é um aspecto cultural mais diversificado e também essas paisagens políticas muito diversificadas. E isso é um assunto que nós temos que olhar muito, porque há muitas das vezes essas questões são por causa dessas diversidades culturais. Uma outra coisa é que transparece muito quando nós olhamos a agenda é sobre as prioridades que a agenda sofre e são competitivas entre si. Então, é um assunto que sempre vem, que se aparece. Uma outra coisa é o consenso, e também o assunto de ter notícias fake, que são falsas. E isso é uma coisa que nós temos que sempre considerar, que é um assunto que nós precisamos, inclusive, criar um tipo de sobrevivência que não vai precisar depender de notícias que muitas vezes são essas fake news.
E, e isso é exatamente o que nós podemos ver agora. Quando nós analisamos os desafios, a gente vê o que é pró e o que é contra. Será que agora nós temos algum tipo de pergunta ou comentário, talvez alguma experiência que desejam apenas mencionar rapidamente? Eu não sei muito bem, mas eu quero só fazer uma pequena pausa e ver se alguém deseja falar ou mencionar alguma pergunta. Sim, estamos vendo aqui a mão do Sardi. Sim, eu tenho uma pergunta que tem a ver com sobre as táticas e como é que ela é relevante para esses assuntos de advocacia. Sim, vamos voltar lá para aquele slide. Muito bem. Esse aqui é que eu acho que o Sartre estava se referindo. Isso aqui demonstra exatamente os 4 blocos de táticas que nós estávamos a se referir. Claro que isso aqui ele é assim bastante genérico e o que nós estávamos a tentar representar aqui são os campos de ação. E se nós entendermos que a advocacia é uma palavra que abrange um grande campo, então nós vamos poder entender que quando nós trabalhamos em cima de uma temática, nós vamos poder traçar melhor a nossa estratégia, e isso vai poder realmente demonstrar através do nosso planejamento, que nós vamos trabalhar em cima disso na próxima sessão, que nós vamos tentar colocar dentro daquele modelo que está dentro do bônus de oportunidades, ou melhor, a oportunidade de bônus que nós falamos antes, e isso vai poder conciliar essas perguntas, essas dúvidas, e nós vamos poder aqui alocar aonde é que vão ficar as nossas ah, concentrações. E isso nós vamos poder juntos analisar. E, e o que eu quero até estressar a todos aqui é que estejam aqui, por favor, nessa reunião na próxima semana, porque nós vamos dar a vocês exatamente esse modelo para vocês trabalharem em cima, com todos esses slides que nós temos apresentado. Então, nós podemos ver assim todas as possibilidades de advocacia. Será que eu consegui responder, Sardi, a sua pergunta? Muito obrigada. Apenas um comentário a mais, é apenas para categorizar. Claro que muitas vezes os nossos assuntos e definições, elas se sobre-encaixam. E isso demonstra exatamente uma complexidade e aonde é que o nosso trabalho vai poder estar integrado. Então, isso é apenas uma palavra de esclarecimento que isso poderá acontecer. Muito obrigado, Gustavo. Eu acho que nós podemos continuar, não vejo nenhuma uma pergunta, mas vai haver outras oportunidades para interação. Vamos agora falar sobre negociação, mudança por negociação.
vamos agora falar um pouco do que nós pensamos que podem ser algumas dicas, porque o que nós sempre esperamos é que isso é talvez uma maneira de se expressar em esperança. Então, ah, esta parte aqui nós falamos mais acertadamente como arte mais ciência. E isso realmente é a conjunção de dois componentes. E, e talvez a pergunta agora já surja, vocês podem estar perguntando o que ela quer dizer com isso. Quando nós falamos sobre arte, nós estamos falando da subjetividade da advocacia. E o que eu posso dizer é que é uma forma mais efetiva de se fazer isto. E quando nós falamos destas políticas públicas em que nós vamos trabalhar, nós temos que ter em mente que muitas vezes essa situação pode mudar assim rapidamente e radicalmente. E para nós, como atores de advocacia, isso é muito importante. E nós precisamos saber que esse assunto de negociação é um componente bastante interessante que precisa ter esse tipo de abordagem. Agora, quando nós falamos sobre ciência, é exatamente quando nós falamos do planejamento. E é exatamente a combinação dessas duas coisas que faz também uma boa negociação em advocacia. Antes de nós darmos continuidade, eu quero perguntar agora a todos para vocês darem uma olhada novamente no quanto que nós estamos a oferecer a vocês, não só como informação, mas também agora fica o pedido para vocês fazerem essa medição de interesse. Vamos aqui olhar mais uma vez dentro do link que nós temos, que é o Mentimeter, e eu quero que vocês agora tomem 1 ou 2 minutos para vocês responderem se vocês têm refletido, o que vocês têm pensado e se tem sido de algum proveito essa sessão que nós estamos aqui a oferecer a vocês. Será que vocês podem pôr algumas palavras aí para que nós façamos um mosaico aqui, para que todos vejam como é que nós temos Bom, nós já temos aqui 6 perguntas, 6 respostas. Desculpe que estão falando que é influenciável, que é uma ação coletiva, que é envolvimento, que é intencionalidade, intenção, arte, coalizão, ah, ah, enfim, que é também sobre corações e mentes campeões. E muito obrigado. Nós estamos vendo aqui conformidade, ativistas de climáticos, ambição. Nós vamos falar sobre isso já já. Muito bem, nós vamos depois compartilhar esse mosaico e muito obrigado por responderem. Vamos continuar a nossa apresentação. Muito bem. Quando eu penso em advocacia, eu penso em influência. Então, dentro da advocacia, existe o que eu chamo de arte de advocacia, a habilidade de influência. Então, quando nós pensamos nisso, nós sabemos que isso tem a ver com debate, tem a ver com mudança política,
e é o que eu chamo de soft skill, que são aquelas habilidades que precisa ser construída para que haja um bom relacionamento através de diálogos. ah, Precisa também ser uma conversa que precisa ser por encantamento, porque isso tem a ver com o pouco tempo, às vezes, que são disponibilizados a nós, e nós temos que ser impactantes o suficiente para atingir o nosso objetivo. Então, isso tem a ver com também a negociação. ah, Quando nós falamos em negociações bilaterais, eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Como é que uma boa negociação se inicia? Como é que ela começa? E isso é ah, realmente baseado num estudo que eu fiz com aqueles que estavam querer a começar uma carreira profissional e, e o que nós vimos é que a grande parte dessa boa negociação começa na curiosidade e também dentro do estado mental aberto da pessoa. E também dentro dessa negociação está o entendimento para que essa conversa seja proveitosa para ambos os lados. Então, por isso é que nós chamamos isso de negociação bilateral. Lembre-se sempre que numa bilateral existem dois lados que estão interessados em ganhar algo. E nós temos que ter a habilidade de saber verificar essas emoções de ambos os lados. E também fazer uma medição de solucionar quais são os tipos de soluções que nós vamos poder chegar e adquirir junto com o outro lado. Então, agora surge uma pergunta muito importante quando isso está a acontecer, isso tem que estar no pano de fundo. Essa pergunta é: o que é importante para outra pessoa? É de mais importante essa pergunta, porque quando nós pensamos no que é importante para a pessoa dentro de uma conversa de advocacia, nós temos que pensar nas negociações, porque a pessoa do lado de lá também quer alguma coisa. Então, precisa ser uma negociação que vai valorizar a outra pessoa, claro. Uma coisa que é muito importante também dizer é que quando nós estamos a negociar, por exemplo, a sobrevivência da humanidade, temos que considerar que a outra pessoa com quem nós estamos a negociar também poderá ter outras prioridades que podem ser muitas vezes diferentes da nossa e que podem ser realmente importantes para ela. E muitas vezes elas estão dentro da luta que nós temos em relação à mudança climática, mas às vezes elas podem ser as mesmas. No entanto, a maneira como se luta por ela, pela mudança climática, ela pode ser feita de formas diferentes. E nós vamos falar na próxima sessão sobre isso, quando a gente está agora olhando quem são os nossos intervenientes, quem são os nossos apoiadores e investidores. Muito bem, nós vamos falar um pouco mais na próxima semana, na terça-feira, sobre negociação, porque quando nós estamos agora a falar sobre negociação, nós estamos a fazer uma análise que nós estamos a levar para frente como uma análise. E nós, quando estamos a falar com outra pessoa, nós estamos a criar essa análise e nós estamos a levar para um final comum e nós temos muito mais chances de obter os nossos objetivos dentro da negociação. Vale lembrar aqui que negociações
sempre devem ser éticas e sempre devem estar dentro de uma estrutura. É, isso deve ser um assunto que, obviamente, vai estar dentro de uma ética ah, organizacional, e que isso também vai estar dentro do código de conduta da organização. Então, isso é um lembrete que é muito bom para todos. Quando nós levamos em consideração os interesses de outros indivíduos, temos que imaginar que isso é muito variável e que é importante para nós valorizarmos o que é de valor para os outros, para os demais, ou pelo menos para a grande maioria. E nós, dessa forma, podemos concordar que existe uma variedade muito grande de valores. E isso são coisas que os políticos veem muito. Eles é o que nós chamamos de o ponto de visibilidade. Por exemplo, é o tipo de estilo. O que nós podemos até entender é que o que é importante para o outro pode ser que não seja para nós também. Então, é bom fazer essa avaliação. Um outro ponto é sobre acesso à informação. Muitas vezes é uma pesquisa, muitas vezes é um estudo, um documento, e carece sempre, antes da negociação, ter um estudo feito. Um outro ponto é sobre o acesso à rede de network. Ah, pode ser que haja interesse da outra pessoa com que se está a negociar, a ela participar da rede de network que nós pertençamos. Então, o que nós estamos aqui também a querer dizer é no ponto de envolvimento, no aspecto humano emocional. Então, ah, o que às vezes nós esquecemos é que para pessoas, a grande parte delas, há essa necessidade de ter essa conexão, esse envolvimento emocional. Isso é muito importante. Um outro ponto que vale mencionar é sobre o apoio técnico. E quando nós estamos a estudar e saber dos nossos intervenientes, dos investidores, nós precisamos também avaliar quais são as necessidades, quais são as coisas relacionadas aos componentes importantes desta negociação. Muito bem, eu vou agora fazer uma pausa para vocês fazerem as suas perguntas. Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre a subjetividade da advocacia, se gostaram das dicas, se vocês também querem fazer algumas perguntas ou qualquer coisa assim, por favor. Eu estou vendo aqui que existe a necessidade do entendimento do red line na negociação, e que também ter entendimento que isso é importante, e também fazer a- às vezes o que acontece é que nós estamos a estudar sobre a outra pessoa, e às vezes pode-se começar uma conversa sobre uma questão que seja ainda um desafio, e isso pode até se tornar um fator de conexão, e isso realmente aumenta exatamente o objetivo final, que é de uma negociação final positiva.
Uma outra menção foi feita sobre um bom exemplo aonde que existe, foi uma pessoa da Zâmbia que colocou que há o que nós chamamos de divisão digital, aonde realmente há essa dificuldade de se poder estar online e poder realmente fazer esse tipo de conexão. Sim, sim, eu quero dizer que isso pode ser um grande desafio, ah, pode ser realmente ah, feito aqui, e isso aqui. E eu estou vendo aqui também que alguém colocou sobre o espaço diplomático, climático, e também na identificação de aliados também é muito importante. Sim, nós vamos estar falando sobre isso ah, um pouco mais na outra sessão, na outra semana. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que nós vamos prosseguir. Nós vamos aqui poder dar uma forma mais prática, o que eu chamo de um guia prático, quais são, dizendo, né, quais são as ações, quais são os próximos passos de como se fazer ah, uma estratégia para a advocacia mais acertada, mais ah, ah, apropriada. Então, quando se estiver fazendo esse planejamento, a ciência da advocacia, ela está aqui para exatamente a colocar uma influência de uma forma organizada, pública, e também ela pode ser muito bem definida, e isso é muito importante. E uma coisa que eu quero agora já mencionar é que ah, já colocar a pergunta por que é importante planejar e também dizer que o planejamento é essencial para que as ações da advocacia sejam efetivas. E a palavra efetiva significa bem-sucedidas. Então, eu quero já dizer que ajuda muito se nós pudermos alinhar os objetivos da seguinte forma: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, quando se fala em objetivos na advocacia e quando se fala nessa estratégia, nós temos que ter já alinhado o que é para ser curto, médio e longo prazo. Isso é para ajudar na organização. E claro, todos que estiverem dentro da organização vão poder estar cientes do andamento desses objetivos. Um outro aspecto é sobre treinamento e quando eu falo sobre train, que não é treinamento, desculpem, é sobre o andamento, é sobre as mensagens preparadas, qual é o tipo de ação cultural ou de cultura que vai ser colocado, e quando se tem muitas pessoas, é preciso saber como é que se vai fazer isto, porque numa coalizão existem muitos indivíduos, então é preciso ter isso já feito com antecedência. Uma outra coisa é sobre como é que nós vamos poder adquirir recursos. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem estabelecido nas organizações, nas coalizões. Para que você tenha maior sucesso, você precisa ter mais recursos, você precisa saber aonde receber esses recursos, da onde retirar.
Um outro ponto é sobre minimizar os riscos e maximizar oportunidades. E o que eu quero dizer com isso é que cada ação envolve é, maior riscos. ah, então, se você se preparar com bastante antecedência, você vai ter menos riscos e você vai conseguir aumentar as suas oportunidades. E, claro, quando se faz esse planejamento com antecedência, isso obviamente cria um entendimento de como navegar quando você tem uma. Como é que se comporta? Como você vai se comportar diante de umas dinâmicas mais complexas, diante dessas políticas públicas mais difíceis, inclusive na lida com os próprios investidores intervenientes. Quando você se envolve com essas políticas públicas, você vai se tornar um pouco mais ciente dessas dificuldades. E eu sei que isso é bastante difícil, e é por isso que eu, na minha carreira e nos diferentes projetos que eu me envolvi, eu pude tirar isso como uma das necessidades na hora do planejamento das advocacias. E, embora as políticas mudem, nós precisamos sempre ter um plano básico, um planejamento básico, porque sempre vai ter uma política pública que vai estar ah, ordenando diferentes comportamentos. Então, é bom ter isso sempre em mente. Agora, continuando, nós temos um guia prático com 7 passos, e isso aqui são os passos básicos, e nós podemos agora falar rapidamente que é o número 1, escolher as prioridades e lançar os objetivos. Número 2 é entender as decisões, a feitura de decisões. 3 é identificar quem são os intervenientes. 4 é criar uma narrativa de advocacia. 5 é a definição das atividades e o prazo. 6 é exatamente o risco do gerenciamento disso tudo, e 7 é exatamente a avaliação, o monitoramento. No número 1, falando sobre a escolha das prioridades, nós temos que ter exatamente essa estratégia e temos que ter uma organização boa para poder nos focar numa ou algumas políticas ao mesmo tempo. E assim, analisar a missão da organização e ver quais problemas queremos resolver. E quando se faz esse debate, é importante ter em mente que executar uma estratégia de advocacia eficaz, a organização terá de ter algumas políticas, questões que sejam importantes. E digo isso porque queremos pensar que somos capazes de resolver os desafios e perdemos o foco estratégico. E, portanto, é melhor ter esse foco mais, um foco menor, para ter um maior impacto, para tratar dos desafios e impactar políticas diferentes nesta maneira de provocar a mudança que nós queremos ter. E assim, essas políticas são desafiadoras e temos que ver esses desafios, digamos 2005, 2025, e tratar da política 1
2027 com a duas, ou com a segunda, perdão, e temos que subdividir os desafios para assim fazermos o necessário e planear de maneira mais eficaz. A fim de priorizar, temos que ter análise dos recursos disponíveis e seria importante ter a si e seus colegas como membros da coligação e tem que ser honestos e ver os recursos disponíveis, ah, ambos, nas finanças, nas pessoas, no tempo, capacidades, e quando você chega a tal, você é capaz de trazer uma prioridade e dizer quais questões, quais políticas você quer abordar. Algo que eu gostaria de enfatizar é dizer que é importante, é, várias pessoas têm essa dificuldade de eliminar os desafios e dizer não. Alguns projetos sentem-se mal em dizer não a um projeto, a uma parceria. E quero estressar aqui de que eliminar é uma parte integral do planeamento para escolhermos e estabelecermos aquilo que é uma fase basilar, porque senão os recursos vão estar em todo lugar e não poderá abordar, tratar as questões que queiram abordar. E, portanto, não tenha medo de dizer não a alguma coisa, alguma iniciativa, porque assim vai lhe ajudar a ser mais capaz de tratar das situações que queira realizar. Portanto, uma vez tenha finalizado e você daquilo que queira impactar e analisa-se as políticas, as mudanças envolvidas no processo e os recursos, assim terá a capacidade de identificar as metas e, portanto, as metas eficazes têm de ser mensuráveis. Essas metas têm que ser mensuráveis também. Lembre-se que quando tenta-se escrever as metas de advocacia, essas têm que ser mensuráveis. E se quiser ter uma meta mais eficaz, terá de trabalhar com esse quadro. Muitas pessoas talvez já tenham ouvido do SMART, que é de ter certeza que as metas são específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e a tempo. E para tal, é necessário fazer perguntas. Enquanto você escreve e elabora as metas com os colegas, com a coligação, a fim que seja específico e perguntar o que é que eu quero fazer, para ter certeza de que a meta seja mensurável, ou seja, como é que eu sei que isso vai ser realizado? Mensurável, como é que a meta será realizada? Haverá uma maneira de se fazer isso. Realista, será de que isso vale a pena, tem um tempo específico, como fazer isso? A pergunta aí é ter essas metas específicas, é uma maneira adequada para o plano de advocacia. O segundo passo para entender a tomada de decisão, a política, nesse trabalho que você esteja a participar, é o que fizemos nesses dois seminários anteriores, quando falamos acerca do NFCCC, utilizando esse evento do COP, nessa arena tão importante, foi o que fizemos no seminário anterior. Se você não assistiu esse outro seminário, então tome o tempo para fazer isso, porque é acerca de entender a tomada de decisão. Creio que perdemos a Marina de novo. Vamos esperar um momento.
Se tiver alguma pergunta, algum comentário nesse momento, sinta-se à vontade acerca dessa sessão, dessas fases práticas. Ponha isso no chat, levante a mão. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim, adiante. Obrigado, Gustavo. Esse quadro que mostraram aqui tem esse espectro dos decisores, os papéis, vários espaços, instrumentos disponíveis. Tudo isso é muito bom. Contudo, opaco que seja a estrutura das Nações Unidas, a injustiça e pobreza é estrutural. E nessa perspectiva, diria que até as Nações Unidas, com todas as suas boas intenções, têm dificuldades estruturais e, portanto, esses espaços nesse espectro dessa dinâmica que acontece aí, diria que com essas dificuldades estruturais inerentes desses espaços, seria ainda possível. Temos que ter esperança, ser positivos, claro, não perder ah, as estribeiras e temos que entender, se houver dificuldades, há um tanto que você pode fazer para encontrar os influenciadores com esses que têm essa pressão para trazermos as estratégias. E isso é muito importante. Sim, sim, são comentários importantes. Marina estava falando sobre essas desigualdades do sistema da ONU, olhando o NFC 3CCC, e daí mencionou essa questão do processo decisor, e assim, mesmo que sejamos cientes desse cenário, e temos que ser cientes e ter a capacidade de influência influenciadora do sistema da ONU, e não obstante seja desafios difíceis, temos que ser positivos. Sim, obrigado pela pergunta. Fazer advocacia a nível regional ou internacional, sempre temos essas desigualdades no poder, no acesso, e é claro, acontece sim em mais ou menos a mesma maneira de se impactar, e o planeamento é maneira de tentar superar essas barreiras. Não estou dizendo que não existam ou que podemos superar de maneira completa, mas partilhar essas melhores práticas vai nos ajudar a superar o máximo possível. E claro que nem sempre é possível. No próximo seminário, quando falarmos, vamos tentar minimizar e não podemos dizer que vão desaparecer. Os desafios ainda existem e queremos dar as melhores ferramentas, claro, trabalhando nesse campo, e estudando as melhores práticas, e são os melhores recursos que nós temos para superarmos essas desigualdades. Infelizmente, essas desigualdades são enormes e o impacto é enorme. E o impacto é diferente em regiões diferentes, em países diferentes. Então, quando fala-se disso, no próximo seminário, vamos falar sobre a questão da mitigação, falando sobre os meios de superar os desafios e como planear, como gerir essas crises, superar essas barreiras.
porque acontecem a todo momento. As barreiras, fala-se como mitigar os riscos e as crises que nós temos em nossa campanha de advocacia, mas concordo, é frustrante porque há muitas barreiras e elas existem. E daí o que nós tentamos fazer é ter uma advocacia, estar presente no debate para neutralizarmos algumas dessas barreiras e esperar que no futuro o impacto seja menor. Muito obrigado, Marina. Foi muito, muito bom. Obrigado pelo comentário. Eu vou concluir aqui essa apresentação e depois poderemos ir às perguntas, se tiverem alguma. Falava acerca. Será que seguiram quando eu falei aqui desse diapositivo na compreensão da tomada de decisão? Quando eu apresentei, seguiram? Se puder começar de novo. O próximo passo dos 7 passos é acerca da decisão, da tomada de decisão. A poluição, muitas vezes é desafiador porque temos que tomar tempo para compreendermos essa imagem. E foi o que nós fizemos no seminário anterior. Tivemos 2 seminários para tentar compreender esse ambiente da tomada de decisão, desse Acordo de Paris e como ter esse evento. E se não viram gaste um tempo, porque tem a ver com a compreensão dessa dinâmica da tomada da decisão do COP. E é o que estamos aqui falando, da advocacia daquilo que é o COP 19 e 20, e para dar alguns exemplos daquilo que queremos entender, queremos fazer uma advocacia, uma compreensão, uma análise daquilo que é a identificação da tomada de decisão, entendendo quem são os influenciadores. E, como James dizia, isso não é simples. E às vezes não é muito claro. E temos que engajar com as pessoas e saber o perfil e entender quem são essas pessoas, quem é que elas seguem, como é que se vê tudo isso. E não é fácil, eu sei, não é fácil. Não é tão claro, não é tão transparente, tentando mapear esses processos nessas secções, nessas plenárias. E se esses processos são formais, são transparentes, são mais formais ou informais, e falar com as pessoas como é que eles funcionam e abordar tudo isso com consultas, auscultações públicas, se tem prazos, fases, quais são as fases, se tem auscultações públicas, debates públicos, se a sociedade civil pode participar ou observar. São coisas que nós podemos mapear para tentarmos entender a influência, o engajamento, e falamos muito sobre isso nos últimos seminários, e não quero entrar em profundidade nesses pontos, mas é algo que é, digamos, uma advocacia básica. E, portanto, deixar aqui um dever de casa para pôr a prioridade e escolher a participação e, portanto, o dos exemplos que uma meta mensurável seria, e, portanto, apresentar a organização e o documento daquilo que seria XYZ com os diferentes intervenientes para o COP29, ou identificar 3 parceiros para identificar o curso e da minha organização no XYZ até no COP30. Portanto, por que é que eu peço que escolham uma ou 2 metas? Porque é importante por prioridade.
É importante, como eu disse, prestar um plano de advocacia e se tiver um ou duas metas, seria fácil aplicar e daí poderemos começar a aprender a planear essa agenda de advocacia. E também porque é muito importante pôr prioridade, como dissera antes, porque não podemos abordar muitas políticas ao mesmo tempo, porque temos recursos limitados. Portanto, é trabalho de casa para a próxima sessão, daquilo que aconteceria na próxima terça, uma ou duas metas para a vossa utilização e tem que ser mensurável. Abrangemos todo o conteúdo dessa sessão e gostaria de abrir um espaço para quaisquer comentários, perguntas. Muito obrigado, Maria, por partilhar conosco. Espero que esteja audível. Creio que todos nós encontramos ser muito importante o que partilhou. É fascinante, é muito útil. Continuando a pergunta do James, a, a resposta foi clara, molhando as melhores práticas com os recursos, e creio que do início mencionou, quando falou sobre a intersecção da advocacia com ciência dentro do setor público-privado, é muito interessante. E, claro, a questão prática que é muito útil. E a minha pergunta, estou curiosa, Marina, sobre... E tu poderá partilhar as estratégias de advocacia, como é que determina os contatos principais para esses pontos importantes. E um exemplo aqui seria ter uma pergunta clara. Eu diria quando queremos ter um tema e quando falamos países ocidentais e países orientais, temos contatos diferentes, fases diferentes, prioridades diferentes, como navegar nessas diferenças para impactar a advocacia, a prioridade, é o que eu poderia dizer do meu lado. Muito bem, Hansen, sua pergunta é entender as prioridades dos intervenientes para o impacto das negociações. É assim? E, claro, mais acerca do contexto diferente das fases entre os países, das culturas, para impactar. E gostaria de saber qual seria a sua expectativa. O que seria bom é de que falamos acerca do plano e às vezes as coisas não acontecem como nós planeamos e temos que adaptar. Por isso que temos a questão da arte e da ciência da advocacia. E falar aqui, pois gastei um bom tempo para falar da importância destas, porque quando estamos na advocacia, no envolvimento, nos trabalhos, esperamos alguma coisa desses e poderia ser que esperamos que a pessoa possa ter uma auscultação pública, abordar um aspecto específico da apresentação que sejam a fazer, e estamos a competir. Há muitas prioridades, muitos advogados apresentaram as suas prioridades, e quando entendemos essa perspectiva, essas necessidades, podemos criar uma conexão e cimentar o relacionamento com essas pessoas. Torna-se mais relevante com os intervenientes, tratando aquilo que é importante no relacionamento, num diálogo. E esse é um engajamento. E aí
abordar daquilo que seria importante, pois a nível do copo você não vai ter tempo suficiente, pois é um evento intensivo e mais você está preparado se você vai se reunir com uma pessoa. Temos que ver quem essa pessoa é, em qual evento essa pessoa está e se vão a um outro evento com participantes e será que essa pessoa esteve ali ou não, o que é que a pessoa disse para formar essa ideia da agenda dessa pessoa e assim ter essa conversa ao dizer, lembro-me que disse que falou sobre esse, aquele, e assim estabelecer essa conexão. Às vezes não temos tempo, porque está com um parceiro, eles olham para o relógio e dizem, temos 3 minutos. E tem que adaptar a mensagem base e não tem tempo para fazer a conexão adequada. E, portanto, é importante ter essa conexão, porque vai fazer que a conexão seja mais adequada. Com certeza, agradecemos. Muito bem, obrigado pelo comentário. Haverá algum comentário? Alguém já está a pensar como priorizar e escolher as metas? Vamos partilhar, sim, essa sessão. E é tudo, não vejo outra pergunta. Marina? Creio que a pergunta do Hans respondeu bem, sim. E sinto que sua pergunta vem do seu ponto de vantagem. Não sei qual é o seu nível na organização como indivíduo. Eu não o conheço. E, portanto, desde que não está a abranger a advocacia a nível basilar na comunidade dos que foram impactados pela decisão da ONU até o nível da UNFCCC, a que nível é que esteja a funcionar, se pode dar uma estratégia como fazer a advocacia da base e no nível do COP. Talvez ele esteja falando daí, não sei se eu estou errado ou se é uma intervenção desnecessária até. Não, é uma boa intervenção, obrigado, James. Quando estamos preparados e falamos sobre todos os níveis, na próxima sessão, quando falamos sobre o mapeamento das partes interessadas, temos que ver e qual é a importância da sua agenda como participante no COP. Para alguns, talvez seja senadores, jornalistas, investigadores, e quando mapeamos, então podemos entender em qual campo é que estão a trabalhar. Se é um representante do Estado, você quer engajar no COP, para que essa pessoa, é importante saber qual é a sua base eleitoral, o que que eles acham, o que que eles pensam. No próximo seminário, vamos falar sobre as atividades e queremos ter esse envolvimento com uma rádio para tratar com essa base eleitoral, com um dos senadores, com o representante que estará no COP. E se quiser falar com alguém no COP que venha de uma certa região, poderá organizar essa atividade para estar engajada, seja diretamente ou fazer uma estratégia a nível basilar para chegar à base eleitoral. Então, não é diretamente a pessoa, mas fala com os eleitores
pode-se pensar desses níveis diferentes e tratar disso. Não podemos dizer que vamos direto a este. Temos 2 sessões e deveríamos ter mais tempo para tal, mas poderemos falar sobre isso e tratar de tudo isso em todos os níveis para esse próximo seminário. Muito bem, não sei se há outros comentários. Muito obrigado, Charles e Pilot. Muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigado, Marina. Apenas para agradecer e dizer muito obrigado por essa apresentação tão detalhada, preparando para a última secção, que será semana que vem, nesse mesmo dia, mesmo horário como hoje, e vão ouvir de nós por e-mail, com as gravações, material. E esperamos ver a todos então, e venha preparado com as suas metas para o COP, e será uma sessão muito interativa. Mais uma vez, muito obrigado, e obrigado aos intérpretes e a todos que apoiaram os trabalhos, a Marina e a todos. Obrigado. E até semana que vem. O nosso muito obrigado.